para quem eu ainda não dei boa noite, boa noite. Eu me chamo Gerlane, faço parte do grupo cristão Mãos de Luz. E hoje a gente está com uma proposta diferente, né? Uma proposta de live aqui para vocês. Tá certo? Hoje nós convidamos a Silvia. Silvia, muito obrigada pela sua presença na nossa live, né? Para falar de um tema que é um pouco complicado, complexo, mas é bastante atual, infelizmente. Sim. E a Silvia, ela vai fazer primeiro, vai discorrer sobre o assunto e no final a gente vai abrir um tempo para os questionamentos, tá bom? Quem tiver questionamento, pode colocar nesse chat que eu estou no computador salvando as perguntas para fazê-las no final para a Silvia, tá bom? Então vocês podem ir colocando no chat que eu vou salvando, tá certo? Então, antes de passar a palavra para você, Silvia, mais uma vez, obrigada. A Silvia, pessoal, ela é psicóloga clínica, tá? Ela tem especialização na temática que a gente vai falar hoje, ela também tem mestrado, tá? A especialização dela nessa área de luto, ela foi feita lá pela Quatro Estações Instituto de Psicologia, em São Paulo, tá bom? Então, ela vai discorrer sobre o tema e no final a gente abre para perguntas. Silvia, muito obrigada. Tá com você a palavra. Vamos lá. Bom, boa noite a todos, né? Eu primeiro vou começar agradecendo a todo mundo do grupo do Mãos de Luz, não só pelo carinho e amorosidade que todo mundo com o qual eu conversei até agora, vocês são testemunho vivo, assim, dessa questão de Mãos de Luz mesmo, de caridade, da forma de tratar mesmo, né? E eu queria começar um pouco falando do objetivo, quando eu aceitei, né, Gerlane, que seria não encerrar o assunto sobre luto, né, o assunto é muito vasto, mas seria principalmente ajudar o enlutado, e são as pessoas que, de certa forma, estão próximas de um enlutado, a passar, ou ajudá-los a passar por esse momento. Porque se você conhece um pouco do que é o processo de luto, talvez isso torne mais fácil. E eu queria poder passar, como eu tenho alguns enlutados que estão em acompanhamento, eu queria passar um pouco também dos sentimentos que eu escuto, para a gente poder entender um pouco da dor, né? Porque essa dor incomoda muitos de nós quando a gente está olhando, né? Tá lidando, está se relacionando. Então, eu queria agradecer e falar que se a gente não conseguir encerrar, ou se tiverem muitas perguntas, se tiver necessidade de um outro momento, nós do VOA, eu e a Priscila, a gente está à disposição, do Mãos de Luz, para outros encontros que vocês possam achar úteis para a sociedade, né? Como um todo aí. Então, vamos lá. Para a gente começar a construção, para poder entender sobre luto, eu acho que é legal a gente começar a falar assim, tá, o luto, como é que isso começa? Começa quando a gente perde, né? Só que para a gente perder, a gente precisa primeiro se vincular. E a gente se vincula muito às pessoas com as quais a gente cria um relacionamento, pessoas, aí começa, né? São só pessoas? Não. São pessoas, são espaços, são instituições. O meu trabalho é um lugar que eu amo, que eu construí amizades, que eu construí minha vida. As pessoas são pessoas com as quais eu amo, eu tenho raiva, eu brigo, eu tenho tristeza. Então, esses relacionamentos, né? E o preço da gente amar é muito medo de perder. Porque quando você ama, apesar de quando a gente ama, a gente ter todos esses sentimentos bem contraditórios, eu estou falando desse jeito, Gerlane, porque eu já escutei algumas pessoas dizerem assim, não, mas eu já tive muita raiva, mas a gente é natural, é humano, né? A gente ama, tem raiva, tem tristeza, então a gente tem tudo. Isso é bem-vindo à humanidade, como eu costumo dizer, né? E aí, quando a gente ama pessoas, né? Ama animais, né? Então a gente se vincula a gatos, cachorros, o amendoim está aí, e tem todos os outros animaizinhos dentro das nossas relações. Então você se vincula a essas pessoas, a gente se vincula ao mundo. O ser humano é um ser social, né? E ele é um ser de vínculos. Por mais que a gente tenha medo de sofrer, a gente se vincula, né?
E aqui começa o primeiro desafio, porque quando a gente se vincula, a gente presume. E eu vou presumir que eu vou viver esse relacionamento e que meu pai vai me levar no altar e que ele vai morrer velhinho, velhinho, né? E vai ver os netos. E aí eu presumo que eu vou trabalhar naquele local até X tempo. Então eu começo e eu crio um mundo presumido. E aqui começam as nossas dificuldades, porque a gente ama e presume que vai viver de uma determinada forma. E aí eu começo a introduzir um momento que, de certa forma, eu acho que ele é o momento mais crucial que a humanidade tem passado, que é... Vou só pedir para beber água. Que é da pandemia do Covid, né? Porque a Covid, ela atropelou a sociedade, ela atropelou o mundo, né? Ela está fazendo o mundo parar. Parar e ter que lidar com perdas. Então, a gente está lidando com perdas, fechamentos de empresas, perdas de empregos, perdas de vidas humanas, né? Dor, né? E muita perda. Então, é importante que a gente possa entender que a perda, né, ela acontece quando eu já investi muito, eu investi emocionalmente em alguém, né, em algo, e eu presumi que eu ia viver. E a partir daqui é que o luto nasce. E eu queria começar desmistificando algumas situações que a gente nem às vezes imagina, porque eu já vi muitas pessoas dizerem: eu estou me sentindo lutado por determinado fato. Tá, mas fulano morreu? Não morreu. Né? Então, por exemplo, pessoas com Alzheimer. Há uma morte psicológica da pessoa que tem uma demência ou que tem um Alzheimer. Aqui tem um tipo de luto com aquele cuidador que está com a pessoa. Né? Por exemplo, os refugiados da Síria ou, por exemplo, Venezuela. A gente tem várias pessoas que estão como refugiados. O que é que eles perderam? Eles perderam a sua casa, seu trabalho, a sua terra pátria, né? Perda de um animalzinho de estimação. Muitas e muitas pessoas têm dificuldade porque é animal. É um cachorro, é um gato. Não, ali não é um cachorro nem um gato. Né? Ali é alguém, é um ser que eu amava. E aqui começa a necessidade da gente começar a fazer respeito aos sentimentos alheios mesmo, né? Muito de empatia, de eu poder respeitar o outro naquele momento que ele passa, tá certo? Tem outras situações como fim de relacionamento, perda de emprego, né? Assim, hoje a gente está vivendo uma dor porque muitas pessoas estão perdendo seus empregos, né? Outra coisa que eu tenho visto muito, né? E aí, assim, isso não é uma coisa que eu tenho visto. Quem trabalha na área sabe. A perda gestacional, né? E aí é aquela coisa que dói muito em quem perde um bebê, que é: não, mas você engravida de novo, bobagem. E ela não conta que, de certo, a intenção é a melhor possível, é sempre assim. Né? A gente sempre tem a intenção de confortar. Mas à medida que a gente estuda e que a gente conhece, a gente vai vendo que algumas coisas, ao invés de confortar, elas, muito pelo contrário, né? Porque ali, por exemplo, quando eu começo a gerar um ser, eu estou com 1 mês, mas eu já crio uma expectativa de se vai ser menino, se vai ser menina, eu começo a pensar em nomes. Então, aqui entra de novo o que eu presumo que eu vou viver. E aqui, de novo, entra algo que foge ao meu controle, eu não tenho nada que eu possa fazer, e que aqui eu tenho só que chorar, que sofrer. Né? E aqui entra o luto. O luto é esse sentimento decorrente da perda. É todo um processo, não é um sentimento, são vários sentimentos, pensamentos que afloram nesse processo, né? Que vem na hora que eu me deparo com uma perda. Uma coisa que vale a pena também a gente assinalar, Gerlane, é que essa perda, às vezes, ela se dá que é o luto antecipatório, né? Antecipado. É quando eu sei que um ente querido meu, ele entrou num processo de metástase ou ele tem uma doença degenerativa e, de certa forma, mais cedo ou mais tarde, ele vai ter um momento onde ele vai morrer, né? Ele não vai mais estar aqui.
E eu começo a sofrer ao pensar que isso vai acontecer. Então, eu estou falando isso porque muitos de nós, a gente não entende o porquê que está tão difícil a gente passar por esse momento. Mas é um momento onde a gente não espera que seja desse jeito, mais uma vez, né? E aí entra também a individualidade, né, Silvia, de cada um. Sim, Porque às vezes, sim. para mim não é tão significativo alguma situação, né? Por exemplo, fiz um relacionamento. Ah, mas você poderia lidar de uma forma melhor. Mas para o outro, não necessariamente tem esse mesmo significado, né? Sim, sim. E não tem, né? Não tem. Porque cada um de nós é que vai dar o significado àquela relação. E aí a gente vê, por exemplo, membros de uma mesma família. Eles vão ter comportamentos diferentes diante daquela perda de um ente querido deles, né? Ah, fulano é frio. Não, fulano não é frio, né? Fulano apenas sente de uma forma diferente, né? E aqui entra uma importância que depois eu vou bem no finalzinho eu vou fazer exatamente esses cuidados para a gente ter, para a gente evitar julgamento, né? A sociedade, de maneira geral, ela é muito julgadora. E aí eu acho que é muito importante, eu que já tenho esse conhecimento, começar por mim, a exercitar não julgar, né? Não julga. Fala, olha, eu não entendo, eu não ajo assim. Mas fulano age assim, eu gosto dele, eu respeito ele, então tá tudo bem. Né? Eu acho que essa é uma parte muito importante, porque aí é eu julgando a dor alheia. Né? Aí é aquela história, quem sou eu para fazer esse julgamento? Né? Se eu não sinto o que o outro sente, eu não estou dentro do outro. Nenhum de nós tem esse poder. Né? Então, eu falei dos lutos e eu gosto muito de lembrar, né? Porque assim, eu não sou psicanalista, mas Freud ele é um mar. E o Freud, ele fala, num trecho que ele escreve, sobre a importância, né, de você poder... ele não fala sofrer, como é que ele fala aqui? Eu até te falei, de expressar o pesar, de expressar a dor. Né? Porque ele fala muito do quanto esse processo ele é lento e difícil. Né? Porque hoje em dia a gente está numa sociedade que é uma sociedade que pede rapidez. Então, é tudo online, a gente entra e já está todo mundo conectado. Então, no momento de tanta celeridade, de tanta rapidez, de comida fast food, de tudo muito rápido, as pessoas também cobram ou, de certa forma, esperam que a gente passe rápido pela dor. Né? E aí começa. Qual é o tempo do luto? Não tem tempo. Cada pessoa vai ter um tempo. Né? Então, o respeito ao processo lento e difícil do outro é um processo onde, no luto, essa pessoa vai começar a lidar passo a passo com uma vida sem aquela relação que ela tinha. Então, se eu perco meu pai, eu tinha 30 anos quando perdi meu pai. Eu vivi 30 anos com meu pai. A partir de agora começa o primeiro dia onde eu não tenho meu pai comigo. E aqui começa o processo de superação. Né? Então, o luto, ele não se dá de uma forma linear. Que eu acho que isso é uma das coisas super importantes, Gerlane, para a gente estar pensando. Né? Porque eu escuto de algumas pessoas dizer, eu estava tão melhor, né? Eu achei que eu já estava melhor, já estava superado, mas eu caí no choro e comecei a chorar. E aí eu digo, ok, é assim mesmo que acontece. Né? Então, essa coisa de você poder entender que o luto, ele se dá nesse movimento de você seguir a vida sem, voltando às lembranças, voltando a uma vida que era antes, ela vai fazer parte do processo de elaboração, né, de luto. Há quem diga, né, e eu estou falando há quem diga porque é o Jorge Bucay, e ele fala sobre o caminho de dor e lágrimas, ele fala sobre perdas, onde ele fala exatamente desse processo, né, onde você tem que ir pouco a pouco, que ele fala, elaborando o luto. O que é elaborar o luto? Né? Elaborar o luto é você aceitar essa realidade que não é a realidade que você quer. Né? O choro, ela vem
de certa forma, por uma dor causada pela dificuldade de dizer não, não. Né? Isso não, é muito, muito, muito doloroso. Tá certo? Então, esse é um das coisas que eu acho que é bem importante. Eu tô fazendo alguns marcos para, no tempo que eu tenho, deixar registro de uma compreensão do processo de luto, né? O luto, o processo de luto, ele é acompanhado de vários sintomas, né? Então, você tem sintomas físicos, você tem sintomas emocionais, cognitivos, você tem sintomas comportamentais. Silvia, que tipo o quê? Por exemplo, várias pessoas manifestam logo no começo, né? Onde elas estão ainda em estado de choque. É aí aquela sensação, eu estou dormindo ou estou acordada? Eu acho que foi um pesadelo. Não, será que isso é verdade? Né? O que aconteceu é um estado de choque, tá certo? E aqui entra um sentimento de tristeza, às vezes de revolta, porque aconteceu isso comigo. Eu sempre fiz tudo tão direito, eu não entendo por que eu sempre tentei fazer tudo certo e isso acontece comigo. Não, comigo não. Eu sempre achei que aconteceria com outro, né? Há muita dificuldade de retomar a vida. Então, desde tomar banho, cuidar, para algumas pessoas se alimentar, vai ser muito difícil, né? Algumas pessoas relatam que às vezes elas estão dirigindo aqui quando vê tomar o caminho errado. Então, a sensação de um certo alheamento. Sim, como assim? Né? Aperto no peito, tá certo? Então, você vai vendo, tem taquicardia, tristeza, raiva é um sentimento muito comum, né? Às vezes é raiva da equipe médica, às vezes é uma raiva tremenda de Deus, né? É uma raiva de alguém que, de certa forma, você... Às vezes é raiva de si, né? Eu deveria ter feito isso, eu deveria ter falado. E essa raiva, ela vem muito misturada de culpa também, né? Porque será que se eu tivesse feito assim, isso teria evitado? Será que se eu tivesse pensado nisso, por que é que eu não disse que amava? Por que é que eu não disse que era importante para mim? Né? E esse sentimento de culpa, ele traz porque a gente está lidando com uma impotência. A Covid, em especial, ela está fazendo a gente lidar com a impotência, né? Que é uma impotência de, tá, eu pago, não tem hospital. Tá, eu pago, não tem médico. Tá, eu pago, não tem, não tem. É uma exaustão de recursos, né? E isso faz a gente se sentir amarrado, sem controle, sem nenhum poder de agir, de influenciar. Né? E eu estou falando isso muito porque as pessoas, às vezes, elas têm um sentimento de dizer assim, eu estou muito estranha, eu não sei o que eu tenho, eu não sou mais eu não consigo. E aí eu digo, é assim mesmo. Essa é você no processo de luto, na verdade. Né? Porque a gente meio que, às vezes, tem muita vontade de chorar, tem muita vontade de se isolar. E tudo isso vai fazendo parte do processo de luto. Né? E eu já vou aqui falando dos sintomas e pegando um pouco, aproveitar, depois eu só endosso, que uma das coisas que eu queria muito, porque os entes queridos nossos, né, as pessoas, nossos amigos, eles nos amam muito, mas é muito comum as pessoas terem muita dificuldade de nos verem sofrer. Né? O sofrimento, ele é uma coisa que ele toca a cada um de nós. Não é à toa que todos nós, de certa forma, alguns fugindo, outros tentando se dispersar, mas eles estamos todos enlutados, né? Com um número de 3.000 e poucas, 3.200 mortes, não tem como a gente dizer não, eu estou bem. Não, você não está bem. Você não pode estar bem. O mundo ao redor não está bem. Como assim? Né? Embora a gente diga, tá, eu estou aqui a salvo, eu estou conseguindo, porque na verdade a sensação é de alguma coisa nunca dante. Assim, é muito difícil a gente falar em palavras no momento que a gente está falando. Né?
Então, eu queria voltar para o que eu vinha falando, dessa coisa do permitir-se, né? É muito natural, principalmente quando você perde um ente querido, esse desinteresse. Eu não tenho interesse pela o que está acontecendo no trabalho, eu não tenho muita vontade de trabalhar agora, eu não tenho interesse de saber o que, é que as amigas estão falando, né? E isso é algo que a gente precisa respeitar como aquele momento que você está passando. Algumas pessoas vivem o processo do luto, e a gente fala processo porque é isso, né? Você vai e volta, até que um dia você consegue ficar mais tempo na vida sem a pessoa, trabalhando de uma forma a construir uma nova realidade, e as lembranças sempre, um ente querido sempre vão lhe acompanhar. O ente querido, ele vai apenas se transformar de um plano físico para um plano interno, né? Cada vez que a gente fala de um ente querido nosso, a gente traz ele de volta para o nosso presente, né? Porque quando eu falo hoje, eu trago para o meu presente o meu pai. E eu digo, meu pai era muito engraçado. Não tinha o perigo de ele falar e as pessoas não rirem. Estou trazendo ele para cá agora. Mas ele já morreu em 2000. Né? Então, essa presentificação é o meu pai que mora em mim, na verdade. Só que ele conseguiu ser trabalhado no sentido de eu internalizá-lo, porque houve uma aceitação, né? Depois de um tempo de trabalho do luto. Então, o trabalho de luto é essa conscientização. E aí a recomendação é, enlutado, permita-se chorar. Eu costumo dizer o seguinte, as pessoas têm muita dificuldade, Gerlane, de chorar. Né? Eu digo, gente, mas chorar é como sorrir. A gente não sorri, então a gente também pode chorar. Mas hoje, né? Silvia, também tem aquela cobrança da sociedade, né? Eu sinto que a sociedade cobra que todo mundo seja muito forte, que todo mundo supere, que é assim mesmo. E eu vejo, às vezes, que as pessoas têm até vergonha de chorar, de sofrer. Muita. E aí eu Você ia tem até toda te a razão. perguntar uma questão, porque você falou assim, algumas pessoas não conseguem trabalhar, não conseguem por causa do luto. E eu já vejo outras que se afundam no trabalho, que não, tá tudo bem. E aí também estão vivenciando, né, um processo de luto, mesmo negando, Sim. né? Esse processo que você está falando, né, é o luto que ele é negado. Então, eu até não falei, mas acho oportuno falar, o luto, há o luto não reconhecido, né? O luto não reconhecido, por exemplo, casais homoafetivos, muitas situações, eles choram o parceiro, mas a sociedade não valida aquela dor. Ela dá pêsames à família, ela não dá pêsames ao parceiro. Por quê? Porque aquele parceiro, socialmente, a sociedade tem dificuldade de validar, né? Como merecedor de sentir a dor do companheiro que morreu. Um bebê, por exemplo, perdas que são intrauterinas também, tá certo? E eu tenho o caso de uma menina que eu atendi que ela teve um bebê e ele nasceu morto. E ela chorando, passou 9 meses, chorou muito, claro. E aí a enfermeira disse, por que você está chorando tanto? Você está chorando, seu bebê está morto, você já era para poder cuidar, sair para casa. Né? E aí ela chorou pela frieza da enfermeira. Porque ela não teve direito a se despedir do bebê dela, de poder ter um momento de certa forma, de elaborar aquela perda. Né? E aí ela dizia, eu não vou cuidar porque eu tenho que cuidar dos que estão vivos. E essa frieza, né, é que faz a gente não se sentir validado na nossa dor. Então, a minha dor, se eu sinto que eu não posso ajudar, né, eu posso dizer, eu posso ficar do teu lado? E fica do lado. Né? Ou se eu não consigo ficar do lado, fulano, eu me sinto angustiada quando eu te vejo angustiada. Mas se tu precisar, me diz como é que eu te ajudo, né? Então, eu já estou trazendo coisas lá de trás para cá, mas é porque é bem dessa forma. E o que você falou das pessoas que trabalham demais, né? É o luto, que ele é um luto adiado. Eu não quero sofrer, eu não quero pensar nisso. Não, eu não quero lidar com isso agora.
E há um medo muito grande. Eu já ouvi várias pessoas dizerem assim: eu tenho medo de começar a chorar e nunca mais parar. Eu tenho medo de arriar e não conseguir levantar. E aí entra outra coisa importante, né? A gente precisa ter confiança nos recursos que a gente tem de fazer o enfrentamento. Né? E todos nós temos recursos. A gente não sabe muitas vezes que tem, não confia muito neles, né? Porque alguns de nós, e eu diria até que muitas pessoas que eu conheço nunca passaram por perdas, estão passando agora. Então, como é que eu não sabia como era essa experiência? E isso é algo que, de certa forma, impacta muito, né? Porque se eu nunca lidei com isso, quando eu lido é algo muito novo. E tem uma coisa que eu esqueci de falar, Gerlane, que ela é muito importante. O tipo de morte, ela impacta muito em cada um de nós, né? Por exemplo, se você morre desassistido, como muitos pacientes de Covid estão nessa situação, sem ar, sem o equipamento, sem o medicamento, esse é o tipo de morte que maltrata o enlutado. Uhum. Porque, de certa forma, afeta diretamente a ele, no sentido de que ele foi impedido, ele não pôde, ele se sente impotente de ter feito algo enquanto vida aquela pessoa, né, o ser querido dela tinha. Então, essa impotência, ela dói muito, né, porque bate muito como uma culpa. Então, é alguma coisa que, de certa forma, só um trabalho onde você vai poder lentamente aceitar, né? Até se a gente olhar o que tem hoje, quem tiver muito dinheiro não vai conseguir um leito. Então, não é uma questão de potência, impotência, dinheiro, não dinheiro. Mas é uma questão do momento atual que a gente está passando, que é dramática. E aí, por exemplo, mortes onde você tem com desastres aéreos, né? Onde você encontra situações de tiroteio, de morte por assalto, são mortes muito impactantes, porque elas te pegam, né? São mortes violentas, são mortes dramáticas, no sentido de não dá tempo para você se preparar. É diferente quando você tem, por exemplo, se meu pai ele morreu já mais velho e eu vinha acompanhando e vinha ele sentindo, isso, entenda, não é que não seja doloroso. Eu apenas vou tendo um tempo para ir acomodando a dor e liberando passo a passo esse processo de aceitação. Porque eu vou ter sempre que aceitar essa dura realidade da impermanência. Né? O ser humano, ele quer continuar permanente, é como se assim, olha, tá bom demais, não muda não, fica do jeito que tá. Né? E aí a gente não tem controle disso, tá certo? Então, eu já estou pertinho do fim aqui, então eu tenho que passar a palavra. Antes disso, eu queria só destacar um aspecto que ele é muito peculiar ao Covid, né, especificamente. Os rituais, eles são super importantes, e quando eu falo do ritual, eu falo do velório, das missas, de todo o ritual que as grupos familiares, os familiares e a sociedade têm como forma de manifestação do seu luto. Né? Por quê? Porque ali eu possibilito, né? Por exemplo, quando eu reúno amigos, que os amigos vão, eu me sinto amparada, eu me sinto apoiada, eu sinto que ali as pessoas, de certa forma, meio que me carregam no colo, né? E aquela sensação de amparo, ela é extremamente importante naquele momento de desamparo, de dor que o luto causa, né? Assim, quando você vê, por exemplo, um corpo no velório, que você pode estar com o corpo, ali você conecta com a morte, você faz a despedida, tanto é que algumas pessoas ficam ali, não querem perder aquele momento, porque ali é o momento é tipo assim, eu só tenho mais esse tempinho com você. Deixa eu aproveitar aqui, né? Só que ao mesmo tempo, e é uma coisa, quando você vai para velórios, você vê, as pessoas ficam próximas e lembram, vão contando histórias, né? Da pessoa que morreu. E aí, daqui a pouco, as pessoas estão rindo, sorrindo. Por quê? Porque trazem histórias que, de certa forma, confortam todo mundo.
são histórias do passado, que vêm criando uma narrativa de toda aquela pessoa e de quem foi aquela pessoa e o que foi que ela construiu, os amigos que ela teve, o legado que ela deixou, né? E isso é muito importante para o enlutado se poder votar, né? Poder estar junto. Uma coisa que eu queria recomendar, que é muito comum, eu já ouvi de alguns enlutados, é assim, até o primeiro mês, até o segundo mês, as pessoas perguntam como eu estou. Depois disso, ninguém pergunta mais, né? E a pessoa continua no luto dela. Então, uma coisa é assim, vez ou outra, fulana, como é que você está? Se você quiser falar, me procura, né? É alguma coisa de poder se disponibilizar se ela achar que pode, né? Então, o ritual, a gente não tem essa parte com a Covid, né? A Covid retirou isso de nós. Então, uma das coisas que é muito importante pelo menos grupos de WhatsApp, aonde as pessoas amigas, próximas, se puderem participar, puderem trazer as histórias, contar histórias. É como se fosse uma reconstrução. Mas Silvia, as pessoas, os familiares vão chorar, mas vão. Isso é elaboração, né? A elaboração, o choro faz parte da elaboração. Não existe elaboração sem choro. Não existe elaboração e aceitação da realidade de uma perda de uma pessoa, ou de um ser, ou de um trabalho, algo que é importante para você, que não vá lhe gerar dor. Eu diria para você assim, imaturo, é bobo pensar que isso vai ser dessa forma, né? Só que assim, a gente tem que pensar que toda perda, ela é dolorosa, mas a gente amadurece, né? Porque a gente percebe que aquela pessoa, de certa forma, ela não morreu. Ela morreu, mas ela se transformou. Porque tudo que foi vivido com aquela pessoa, ela permanece em nós, na nossa história, na nossa biografia, né? Então, eu queria recomendar, assim, e eu estou falando muito porque eu estou olhando o tempo, e a gente fez um contratinho de tempo aqui, né, para poder dar tempo para as perguntas, então eu estou querendo não fugir disso. Respeitar o luto do outro, a dor do outro, evitar palavras como ai, fulano, seja forte, foi melhor para ele. Gente, assim, eu entendo a intenção. Eu sempre vou entender a intenção, porque eu já ouvi muitas pessoas, eu como psicóloga, Silvia, vai você como psicóloga, você sabe o que dizer. Gente, eu não vou dizer, eu vou abraçar, vou dizer lamento, porque não tem o que você dizer. Você vai dizer, olha, não, é isso mesmo. Não, não é isso mesmo. Não é. Ou é isso mesmo, mas eu não quero ouvir isso, né? Isso não vai me ajudar. Então, essa coisa de você poder evitar dar ao outro exigências, como seja forte, né? Mas ainda está chorando? Não! Bola para frente! Não, deixa chorar, deixa. Acreditem, um dia vai passar. Não vai viver a vida toda chorando, não. Né? Vai passar porque a vida vai caminhar. E a vida caminhando, você vai ser confrontada. E aquela história, se você sentir que a pessoa, de certa forma, por outros fatores, ela deprimiu, ou aí você pode levar para um especialista, se achar que está alguma coisa. E uma coisa também, Gerlane, que eu estava lembrando, é muito importante a gente lembrar do ciclo, né? Por exemplo, se eu estava no Natal passado com minha mãe morreu no começo de janeiro, Natal passado eu estava com a minha mãe. Dia das Mães eu estava com a minha mãe. Dia das Mães agora, quando vier em maio, eu não vou estar mais com a minha mãe. Eu vou lidar de novo com essa dor acionada por quê? Porque os aniversários, eles são datas, algumas datas, por exemplo, Dia das Mães, aniversário de morte, aniversário Natal, que são datas mais comemorativas, elas são datas que acionam
diretamente à dor, né? Porque você vai se reportar que naquele dia você compraria um presente para sua mãe, você faria um almoço com ela. Então, isso, e eu estou falando isso porque isso serve para todo tipo de luto. Eu estou pegando uma referência de morte por conta da Covid, mas a gente tem que estender, e se um dia precisar eu explico um pouco mais, né? Mas é muito essa coisa de permitir, a sociedade tem muita dificuldade de permitir a expressão da dor, do choro, da tristeza. Que quando eu me sinto acolhida, aceita, né? Eu uma vez ouvi de um terapeuta, ele dizendo uma coisa que para mim foi uma das frases que me marcou, e hoje eu de certa forma, acho que isso você, com dor, sem dor, alegre ou triste, eu tô com você. Então, essa coisa de... Eu não quero você só se você estiver alegre. Eu quero estar com você. Eu quero lhe ajudar. Então, eu vou lhe ajudar do jeito que você estiver. Como você me... E eu ouvi perguntar para o enlutado muito como é que eu posso te ajudar. Você é quem vai me dizer. E de certa forma, ir nos passos seguindo, né? Porque às vezes a dificuldade é nossa de lidar com a dor do outro. A dor do outro me faz entrar em contato com a minha angústia e eu não quero ver, tá certo? Eu estou falando bem geral, eu já estourei meu tempo em 3 minutos, né? Então agora eu acho que a gente vai para as perguntas. Eu acho que ficou faltando um bocado de coisa, mas como eu passei bem geral e eu disse isso no começo, eu vou parar para a gente ir para as perguntas e qualquer coisa eu vou complementando e a gente vai construindo juntos. Obrigada, Silvia, porque essa temática realmente ela é muito profunda. E aí, se abordar certos aspectos, né, acaba que não dá para ter essa visão generalista. Mas aí a Joana, ela tinha feito uma pergunta aqui. Ela tinha perguntado assim: como lidar com comentários de amigos? Os amigos, eles têm uma boa intenção, mas que machuca a gente, né? Que está enlutado, no caso. Eu acho que é exatamente como você falou, aquela questão de vai, mas já tá bom, vamos superar, né? Não sei se eu entendi correto, Joana. E aí eu entendi que ela perguntou, ela como enlutada, como ela faz, né? Porque é um momento de fragilidade, você vai falar, peraí, fica na sua, né? Eu não sei como é que a pessoa poderia agir. Se as pessoas são minhas amigas, Joana, eu diria, fulano, por exemplo, Gerlane, tu não me ajuda fazendo assim. Eu queria te pedir que só respeitasse, né? Ainda está doendo, eu entendo que você não esteja confortável em ver minha dor, mas é o que está dando. E acredite, amiga, eu estou tentando, mas eu ainda preciso chorar, eu ainda estou triste, eu não consigo. Mas eu ficando aqui, eu já me sinto, já é bom para mim. E falar do sentimento dela, né? Porque as pessoas, elas têm uma necessidade, não é necessidade, né? De certa forma, a sociedade valoriza muito o pensamento em detrimento do sentimento. Só que se a gente não tiver um equilíbrio dos dois, nós como um todo, nós vamos desarmonizar, a gente vai desequilibrar. Em algum momento as coisas vão pegar, né? E é isso que a gente tem que entender. Eu não posso estar exigindo de mim pensar e me comportar diferente do que eu estou sentindo. Isso não é uma pessoa coerente internamente. A coerência interna, ela passa por eu poder pensar, sentir e me comportar, né? Então, as pessoas querem que você se comporte e pense de acordo com a necessidade, o que elas acham. E aqui cabe a mim dizer, olha, eu lamento, eu não vou conseguir, né? Eu não vou dar conta. A Gerlane, eu acho que net. Deixa eu lá voltar. Pronto. Gerlane? Você ouviu? Tô aqui, tô ouvindo. Ouvi. Deu uma travadinha só na imagem. Né, porque a internet ficou, pelo menos para mim, mais lentinha. Tá certo. Não sei se respondeu a Joana. Acredito que sim, mas a Joana, se ainda estiver aí, quiser dar um ok no
no chat, mas eu acredito que sim. Tem uma pergunta também do Clube da Simvozinha, eu acho que é a Kane, né, que tá aí. Se em Fortaleza tem rede de apoio ao enlutado. Eu realmente... Como é que é? Se em Fortaleza tem rede de apoio ao enlutado. Eu desconheço, mas eu diria que o VOA ele está estudando exatamente abrir um trabalho aqui em Fortaleza. A gente já está em São Paulo, mas por enquanto só tem atendimento individual. Mas essa a ideia, já que eu e a Priscila a gente vem conversando, né? Como Fortaleza ser a gente ter uma sede aqui do VOA também aqui. Silvia, tem mais uma perguntinha aqui da Lídia. A Lídia, ela falou o seguinte: existe uma linha tênue entre tentar ajudar e invadir o espaço do enlutado. Aí eu já acho que é o amigo, né? O amigo, né? Como é que ele sabe qual é o limite? Eu entendo. Que você falou, né? Às vezes da relação. É assim, é bem interessante isso, e eu entendo o que a Lídia está falando, porque eu acho que isso, por exemplo, eu vejo pessoas dizendo, eu não ligo, porque eu acho que se eu ligar eu vou estar te invadindo e eu não quero invadir, né? Eu não queria te fazer chorar, eu não quero te fazer mal. Eu gosto muito de pensar, Lídia, que a melhor forma é perguntar, né? Perguntar, porque se a outra me diz, fulano, eu preciso de um tempo, eu como amiga, eu gosto muito de olhar se eu vejo a pessoa muito afastada e muito paralisada, porque aí eu estou falando de um quadro que não é o luto natural, né? E eu digo luto natural como um choro, um período que você passa mais desinteressada pela vida, né? E às vezes esse período é um pouco mais longo mesmo, até você retomar, tá certo? Mas eu gosto muito e eu digo gosto porque para mim eu acho que não existe. Eu brinco muito, né? Porque algumas pessoas falam como psicóloga, dizem, você tá vendo, eu não tô vendo nada. Eu pergunto. Por quê? Porque esse negócio de dom adivinhatório, né? Eu acho muito complicado. Para qualquer pessoa. Né? Então, e para tudo, na verdade, assim, né? Se a gente perguntasse, talvez sim, a gente poupasse. Sim. Agora, Lídia, aí eu vou dizer para você, eu acho que cabe muito ao outro também poder falar, né? Porque algumas pessoas, elas precisam ser amparadas, mas elas têm muita dificuldade de receber, né? Então, se ela diz, não, eu não quero, de certa forma, ali tem uma barreira para você poder ajudar, né? E aí, eu do meu jeito, essa é a Silvia falando, eu entendo que a gente vai precisar dizer, olha, eu estou aqui. Às vezes, entregar mimos, passar a deixar um chocolate, passar a deixar alguma coisa para a pessoa, é uma forma de se fazer presente, né? Porque você não fala, mas você diz, estou aqui, né? Então, a gente vai... Tem pessoas que eu sei que estão aqui, por exemplo, elas cozinham. E elas fazem mimos muito no sentido de passa e deixa um docinho, uma coisa que é muito nesse sentido de dizer, poxa, fulano lembrou de mim. A gente se sentir valorizado, sentir reconhecido, sentir validado, né? E às vezes um bilhetinho, eu deixo a minha mensagem, digo, amiga, estou contigo, o que tu precisar, estou aqui. Pronto, você se faz presente. O outro vai muito e você pode dizer, né? Olha, eu estou com medo de te invadir, mas deixa um bilhetinho para ela, né? São sinalizações de que ela não está só. A coisa mais importante no momento de luto, de dor, é o amparo, né? O amparo, e por isso que as redes de apoio elas são tão importantes. Porque se não tiver apoio, se a gente não tiver amparo, né? Essa coisa de ser forte, forte nós somos, né? Agora, nós somos humanos. E eu queria muito deixar essa mensagem aqui, gente, nós somos humanos. A humanidade, ela veio com a possibilidade de sorrir e de chorar, de sofrer e de ser feliz.
Então, a gente não veio para viver só uma coisa. Não existe isso. Isso são coisas criadas, né? Muito por uma mídia que vem de um mundo muito idealizado. Esse mundo ele não é real. O mundo real ele vai trazer esses contrastes. E é pelo contraste, quando eu perco a saúde e passo a dar valor à saúde. Eu não tenho dinheiro e ai, meu Deus, como era bom aquela época. E é isso, essa situação de contraste, ela é extremamente importante para o nosso processo de amadurecimento, para o nosso processo de valorização, o nosso processo de empatia com o outro. O outro não tem hoje, eu tenho. Posso eu fazer alguma coisa? Posso, vou fazer. Né? E aí entra o Mãos de Luz, muito nesse lugar de intermediar. Né? Porque o que o Mão de Luz faz, o que é? Existem necessidade, existem pessoas querendo poder doar. Existe aqui o Mão de Luz para viabilizar essa troca, né? Esse recebimento, essa caridade. Né? Aqui tem empatia, ganham os dois, porque quando você doa, ganham os dois. Né? Todo mundo fica mais forte. Uma sociedade feliz é todo mundo feliz. Uma sociedade com pessoas sofridas, todo mundo sofre. Você chama alguém para trabalhar na sua casa, essa pessoa está doente ou ela está em sofrimento, não tem, você pode até fazer de conta que não vê, mas você não deixa de ser afetada. Ela está ali com você. Né? Silvia, a gente tem mais uma pergunta aqui, né? Tem uma pergunta da Cibele, que era sobre quando a pessoa quer ouvir algo, mas eu acho que você já acabou que respondeu, né? A pessoa se fazendo presente, eu acho que você já está fazendo esse papel de fazer algo, né? E perguntar para a pessoa como ela gostaria, né? Que você ficasse naquela presença, às vezes até em silêncio, né? Depende da pessoa. Mas a Natália... Uma coisa Santiago, também, Gerlane, uma coisa, Gerlane, que eu queria falar, que eu entendo que isso pode ser significativo. O enlutado, ele às vezes, ele vai falar reiteradas vezes sobre algumas lembranças. A amorosidade, o acolhimento, ela envolve a gente poder ouvir reiteradas vezes uma determinada fala, uma determinada situação, né? Tentando ir ajudando, né, muito a pessoa a refletir sobre o que é que para ela está pendente ali. Né? Mas muito sem querer bancar o psicólogo ou alguma coisa assim, mas muito no sentido de ouvir. O que eu, às vezes, escuto é que as pessoas não têm muita paciência para ouvir o lamento do outro. É a palavra que o Freud tinha dito, que lamentar, que é expressar o pesar, ela é extremamente necessária para o processo de aceitação da realidade. Então, lamentar, o lamento, a lamentação é a expressão do pesar. E a expressão do pesar, ela é necessária para a aceitação da realidade da morte. E aí eu acho que entra um pouquinho o que a Natália perguntou aqui. A Natália Santiago, ela perguntou como aceitar a perda, né? Então, acho que esse lamentar, ele faz parte... Natália, o processo de aceitar a perda, ele é todo esse caminho porque o luto é o sentimento decorrente da perda. Então, quando a gente está falando de luto, a gente está falando que houve uma perda. Então, quando eu faço o processo de elaboração do luto, eu estou fazendo um enfrentamento à perda. E é essa aceitação da luta, da perda, que me faz elaborar o luto. Né? Exatamente. Aí a gente tem uma pergunta aqui que eu ia até fazer, mas a Lídia fez. Eu estava com essa dúvida também, viu, Lídia? Teria alguma maneira de conseguir driblar a inexistência dos rituais no momento agora de Covid? Porque você falou da importância, né? Para elaborar o luto, de ser acolhido, né? Eu comecei a falar, do velório. Eu comecei a falar, Lígia, mas hoje os grupos virtuais, né, e as cerimônias, inclusive missas, contratar... Eu estou falando missas porque é o que eu, de certa forma, lido mais. Mas o ritual que for necessário, ou que for possível, a família, por exemplo, conectar com os amigos. Por exemplo, eu vou falar do meu pai porque eu acho mais fácil.
conectar com os amigos dos meus pais, ou entrar em contato com os meus irmãos, com meus familiares, e reunir para poder fazer uma oração. Por exemplo, eu conheço pessoas que fazem homenagens. Por exemplo, eu conheço uma família que ela foi para a casa da mãe e eles fizeram Natal. A mãe tinha morrido, mas eles fizeram, sempre o Natal era lá, eles fizeram, só que eles fizeram o presépio, eles fizeram toda a representação, isso no tempo que era possível, né? Mas fizeram homenagens. As homenagens é alguma coisa que afaga muito o coração do enlutado, porque você vê que as pessoas, de certa forma, elas deixaram marcas, né? E nós deixamos marcas uns nos outros. E eu não estou falando de pessoas conhecidas, eu não estou falando eu estou falando do cotidiano. O cotidiano, eu tenho uma amiga que eu falo mais, eu tenho uma amiga que eu desabafo, eu tenho uma amiga que eu peço ajuda. Então, essas pessoas são trocas e são marcas que a gente deixa uns nos outros. Então, em tempos de Covid, o recurso vai ser o vídeo, né? E você fazer homenagens em casa, mas sempre de forma virtual, ainda por um bom tempo, né? A gente não pode, quer dizer, não pode não, a gente não deve ir para lugares no momento, porque é uma questão de se proteger e proteger os outros, né? Quando você fica em casa. Eu estou falando para qualquer lugar, mesmo que público hoje em dia, eu acho que ainda não é a hora, pelo menos é o que a gente está na situação de lockdown, né? Isso mesmo, Silvia. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. A Isabela, ela comentou a questão das homenagens aí no chat também, né? Como forma de fazer um certo E eu ritual, concordo né? plenamente com a Isabela, sim. Amor. As homenagens, elas são alguma coisa que afagam muito, não só a família, mas todos os amigos, né? Porque é como se, ao homenagear, a gente dissesse para a pessoa que a gente ama muito. E se a gente não pôde deixar isso tão claro em vida, que às vezes a gente não deixa isso claro em vida, a gente não tem o costume de dizer, eu te amo, a gente não fala muito. Quando a gente faz a homenagem, a gente termina deixando isso mais claro, né? Pelo menos fica todo mundo irmanado com esse sentimento de amorosidade, né? Para poder... Tem uma pessoa aqui perguntando se tem um tempo exato. Um tempo exato, né? para a intensidade Não, do não sofrimento. tem. Não tem. Aí, Silvia, Aí entra relacionado Hã? a esse tempo, né? Que você tinha falado que não tem tempo. Mas, por exemplo, tem algum sinal que seja um alerta para mim, por exemplo? O Estou sinal é acompanhando quando eu alguma consigo pessoa no passar luto. mais tempo na minha realidade de hoje, vivendo menos de lembranças e mais do meu momento presente, né? Mas entenda, desde que isso não seja um luto adiado, né? Porque, por exemplo, algumas pessoas vivem só o hoje e vivem nada do luto. Essa pessoa, ela não está vivendo no hoje, porque, entenda, ela está vivendo só o hoje sem o passado, que é o luto. Então, ela tem que viver negando, né? Exatamente, perfeito. Está quase um psicólogo. E aí, o que é o processo de luto, né? Elaborado ou diminuindo? É quando eu passo mais tempo hoje na realidade e visito o meu luto menos, cada vez menos. Mas entenda, ninguém nunca, em tempo algum, vai deixar de lembrar e de manter viva a presença do ente querido, ou do animal, ou do que quer que seja. Tá certo? Fica registrado internamente tudo isso. Tá certo? Silvia, eu acho que estamos agora nos nossos minutos finais, né? Faltam apenas 4 minutos. Eu queria também terminar eu vou só agradecendo agradecer mais uma vez, né? Agradecer você, Ricardo, a todo mundo a Jaque, todo mundo do Mãos de Luz, pela oportunidade. E se precisarem, é só chamar o VOA, Instituto de Psicologia, que a gente está aí.
A gente é que agradece a sua participação, né? Realmente a temática ela é muito profunda, muito extensa. Agradecemos também as pessoas que estão aqui, né, online com a gente. Muito obrigada por esse momento. Sim, muito Nós obrigada. vamos disponibilizar a live, né, Silvia? A gente vai gravar Sim, e vai disponibilizar no nosso Instagram do Mão de Luz. A Silvia também pode disponibilizar no no Voa voo. Instituto de Sim, Psicologia, que é a rede dela, né? Ela é uma das fundadoras sim. lá do Voa Instituto de Psicologia. Então, eu queria agradecer a todos e lembrar mais uma vez, né, do nosso grupo Mão de Luz, grupo cristão Mão de Luz, né? Vocês que estão aqui, vocês já nos seguem, compartilhem, né, o nosso grupo. Nós vivenciamos agora um momento de compartilhar conteúdo com vocês, então vamos vivenciar também, passar adiante esse conteúdo, vivenciar a prática da caridade, né? Então acessem Sim. nossas redes sociais, a gente tem uma página no YouTube, temos também o nosso Instagram, deem uma olhadinha lá nos projetos que estão acontecendo. No momento, nós estamos com a caravana para auxiliar idosos. Deem uma olhadinha como vocês podem ajudar, né? A Silvia acabou comentando, né, o quanto é bom, né, essa questão da Sim. doação, da caridade, se voluntariar, né? E a gente se sente realmente muito confortável tanto na questão de uma pessoa que está Uhum. passando por luto, quando a gente acolhe, né? Mas também em outras situações de luto, Sim, como você comentou, né, Silvia? Porque tem luta de sim, perda de emprego, tem luta de fome, tem luta sim, sim, de muitos aspectos, né? Luto de muitos sim, aspectos diferenciados. Não é sim. isso? Gente, faltam dois Obrigada a todos, minutinhos. boa Muito noite. obrigada pela atenção de todos. Uma boa noite. Deixem sugestões de Gerlane, outras beijo no lives, de coração, tempos para Gerlane. outras Obrigada lives, pela companhia. né? Ah, eu que agradeço, eu fiquei maravilhada já com a conversa antes, que eu aprendi muita coisa. Vamos combinar outro encontro, que eu quero aprender mais. Estou à Tá disposição. bom? Um forte abraço, Beijo pessoal. Boa grande. noite a todos. Boa Beijão, noite. até mais. Beijo. Tchau. Muita luz. Até mais, Odete.